Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe da oração. Bem, a sintaxe é um conteúdo bastante considerado bastante chato, difícil, coisa de outro mundo. Não sei por que isso existe na língua portuguesa. Na verdade, eu já devo adiantar para vocês que qualquer língua do mundo tem sintaxe, língua natural, né? Tem sintaxe, é algo intrínseco à língua. E a galera acha difícil, não gosta, acha terrível, né? Quer acabar com a pessoa, diga assim: hoje nós vamos ter aula de sintaxe. Assim, talvez seja um pouco complexo para algumas pessoas, porque a sintaxe, para entender bem a sintaxe, bem bacana, nós precisamos de um conhecimento prévio, que é a morfologia. E assim, apesar de eu não ter já publicado todos os vídeos com aulas das classes de palavras, né? Eu estou aqui para falar de sintaxe, né? Mas eu já adianto que, apesar de eu partir para esse conteúdo já, é importante dizer que a gente precisa de um conhecimento prévio, que é a morfologia. Mas não estou dizendo que você só vai entender sintaxe se eu já tiver dado todas as aulas para vocês. Não. Tanto é que, por isso eu estou aqui, nós vamos trabalhar sintaxe hoje mesmo, sem termos visto ainda todas as classes de palavras. Eu já publiquei aulas de algumas delas, substantivos, né? Nós já vimos, os verbos, que são muito importantes, e as conjunções, acredito. Mas vamos lá, vamos à sintaxe. Eu estou aqui na tentativa de desfazer essa coisa de que sintaxe é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa de outro mundo, né? Mas vocês podem perguntar assim: mas Thaís, o que é sintaxe? Por que tem esse nome de sintaxe? Bem, a sintaxe é a parte da língua e, consequentemente, da gramática, porque toda língua tem uma gramática. Quando eu falo de gramática aqui, neste caso, eu falo de estrutura de língua. Por que o artigo vem antes do adjetivo? Do substantivo, né? Ou mesmo um adjetivo que seja substantivado sem problema nenhum. Por que eu digo o boi e não digo boió, né? Por que o artigo vem na frente? Isso é uma regra de gramática tradicional, Thaís, de como a gramática prescreve a língua, como a gente deve falar? Não, de gramática e estrutura. Se você for analisar as frases, orações da língua portuguesa, você vai ver que em nenhuma delas o artigo vem depois de um substantivo, porque o artigo é uma regra de estrutura da língua portuguesa, que o artigo deve vir antes do substantivo, tá? E a sintaxe vai estudar a função das palavras numa frase, numa oração, tá? Então a gente vamos começar aqui tentando adequar as terminologias, tá? E agora sim eu falo de gramática tradicional, tá bom, gente? Então, muito bem. Para a gramática tradicional, nós temos frase, tá? O que é uma frase? Frase é todo enunciado que produz algum sentido. Aí nós vamos ter frases nominais, ou seja, que não tem verbo, né? Normalmente a gente estuda assim, a frase é aquela estrutura que não tem verbo. Mas ela pode ter verbo, porque eu posso ter frase verbal também. Eu tenho 2 tipos de frase. Eu tenho a frase nominal, que é aquela que não tem verbo, que é a que a gente conhece como frase, né? E eu tenho a frase verbal, que é aquela que tem verbo,
tudo bem? Então, tudo que tem sentido, que produz sentido, é uma frase, tá? Quando eu digo, por exemplo, silêncio, silêncio é uma frase nominal. Eu tô reproduzindo, eu tenho um sentido, tô tentando estabelecer comunicação e tô comunicando. Eu tô falando uma coisa que faz sentido. Inclusive, eu posso ter em uma frase, como vocês veem aqui embaixo, ó, eu posso ter uma o que eu vou chamar de período, tá? Eu vou já explicar o que seria um período. Eu tenho 2 orações. Deixa eu marcar aqui para vocês. Percebam, ó, eu tenho levou e eu tenho estudou. Tenho 2 orações. Vamos já chegar. Tem 2 verbos, tem 2 orações. O que é oração, Thaís? Bem, a oração é todo enunciado que se estruture em torno de um verbo, tá? E não vai ser necessariamente, digamos assim, né, não vai ter necessariamente sentido. Por que tu estás falando isso, Thaís? Porque eu acho que o exemplo aí eu retirei essas imagens da internet, não foi muito feliz nesse exemplo aí, porque a gente tem um exemplo de coordenação. Mas, na coordenação, as 2 orações, elas são independentes, elas têm sentidos sozinhas, é, separada uma da outra, né? Mas assim, nós vamos ter orações que não vão possuir sentido necessariamente sozinhas, digamos, né? Por quê que elas não vão ter sentido sozinhas? Porque elas são dependentes do sentido de uma outra oração, que a gramática tradicional as chama de orações subordinadas, porque elas são subordinadas dependentes de outras orações, as chamadas orações principais, tá? Mas todo enunciado que vai se estruturar a partir de um verbo é oração. Como eu disse para vocês, ó, aqui nesse caso eu tenho 2 orações. Então eu tenho um período que a gente vai chamar de composto, eu vou já explicar para vocês. Ah, Thaisa, isso também é uma frase? A gramática tradicional considera isso uma frase? Também, tá? Nesse caso também. Frase, então, é todo enunciado que possui sentido, tá? O que seria um período, então? O período vai ser todo o enunciado formado por uma ou mais orações. E para ser período tem que ter sentido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, bem aqui, no pare, eu tenho uma frase. Ela é uma frase verbal, considerada verbal, porque pare é um verbo. Ela também é uma oração, tá? É também uma oração, porque a oração se constrói em torno de um verbo. E também é um período, tá? Só que nesse caso é um período simples, porque o período simples é aquele período que só vai ter uma oração. Ou seja, um verbo, uma oração, período simples, tá? Mais de um verbo, aí eu vou ter mais de uma oração. Portanto, eu vou ter um período composto, tá? Período composto, tudo bem? Então, aqui, ó, perceba, o professor levou o livro e o aluno estudou. Tenho uma frase, eu tenho um enunciado que tem sentido, tenho uma frase. Tenho oração, tenho duas orações. Eu tenho 2 verbos, 2 orações. Tenho um período? Tenho um período, nesse caso, período composto, porque eu tenho mais de uma oração. Mais de uma oração, mais de um verbo, período composto. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui, acredito que não, mas eu vou voltar e eu vou escrever aqui para vocês. Porque assim, então a gente pode dizer, eu vou pegar aqui vou duplicar aqui um slide. Deixa eu ver um slide que tenha texto, beleza. Bacana fazer as coisas assim, né? A gente está gravando, mas é como se fosse ao vivo. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer a seguinte afirmação.
toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, certo? Por que estás afirmando isso, Thaís? Porque como eu mostrei para vocês, nós vamos ter frases, certo? Que vamos ter orações que são frases, tá? Mas nem toda frase vai ser uma oração, porque eu não posso ter, eu não posso ter oração que não tem verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Então toda oração, porque eu tenho frases verbais, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Ficou claro isso? Acredito que sim, né? Espero que eu não tenha complicado mais do que deveria. Vou repetir. Toda oração é uma frase, porque eu tenho frases verbais que podem ter verbos, né? E tenho também frases nominais, mas nem toda frase é uma oração, porque só pode ser a frase, para ser oração, digamos, tem que ter verbo, tá? Eu tenho frases que não têm verbo, que são as frases nominais. Pronto, espero que agora tenha esclarecido. Vamos passar aqui. Então, eu tenho esse esqueminha aí também, que foi retirado da internet. Aí vocês podem ver, olha, eu tenho a frase verbal, a frase nominal. Eu tenho oração, que precisa de um verbo para ser oração. Eu tenho um período que, digamos, como está aí no esquema, uma comunicação mais completa, né? E eu vou ter um período simples, em que eu tenho uma oração, e eu tenho um período composto, em que eu vou ter mais de uma oração. Muito bem, vamos aos chamados termos essenciais da oração. Devo esclarecer que a gramática tradicional, embora os coloque como termos essenciais, o que é algo essencial? Essencial é aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Por exemplo, água é essencial ao ser humano. O ser humano precisa de água. Se não tiver água, se não beber água, ele morre. Tá? Então, isso é essencial, é extremamente importante. Tá? A gramática tradicional coloca para nós que sujeito e predicado são os termos essenciais. Contudo, entretanto, todavia, porém, bacana usar todas as conjunções adversativas, né? A gramática tradicional detesta, diz que é errado, tá? Mas, enfim, vamos deixar isso por enquanto para lá. Então, ela diz o seguinte, ó, sujeito e predicado são termos essenciais. Como eu disse, ela os coloca como essencial, né? Entretanto, vejam que aqui, ó, a última classificação do sujeito é a chamada oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Mas, Thaís, como assim? Como assim? Se o sujeito é essencial, como é que pode existir oração sem sujeito? Pois é. É a mesma pergunta que eu me faço, aí é uma pergunta que não quer calar, mas como nós estamos estudando gramática tradicional, vamos considerar que o sujeito é um termo essencial e que a gente tem oração sem sujeito. Muito bem. Então, nós temos os sujeitos simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e a bendita da oração sem sujeito, mesmo sujeito sendo um termo essencial. Vamos ver cada um deles rapidamente. Sujeito simples, eu tenho um núcleo. O que seria núcleo, Thaisa? Núcleo é aquela palavra mais importante, é onde se concentra o significado da coisa, da função, tá? Da função sintática. Então, quando eu digo, por exemplo, olha, todos os melhores vizinhos fizeram uma grande festa. Eu tenho tudo isso aqui é sujeito, tá? Porque o sujeito, levando em consideração a ordem direta da frase, tá? Eu vou ter sujeito, é o S, né, que a gente chama S, o verbo e o objeto, SVO, né? Ordem direta. Levando em consideração a ordem direta, eu vou ter sempre o sujeito à frente. É a primeira coisa, a primeira função que aparece é a função de sujeito, tá?
Então, normalmente está localizado à frente do verbo, tá. Como a língua portuguesa é uma língua flexível que permite a troca, a mudança de posição das mais diversas funções sintáticas, então é possível que esse sujeito não apareça à frente do verbo, tá. Mas como é que eu vou achar esse sujeito se ele não estiver na frente do verbo, Thaisa? Muito bem. Importante que você localize o verbo. Localize o verbo e, a partir do verbo, tente localizar quem é que está fazendo aquela ação proposta pelo verbo. Se não for um verbo de ação, porque nós já vimos, quando nós estudamos verbo, que nem todo verbo é verbo de ação, mas a gente precisa saber quem é o sujeito que está operando sobre aquele verbo, tá? Por exemplo, pode ser um verbo que indique estado, fenômeno, né? Então a gente precisa verificar quem é o sujeito. É claro que a gente vai chegar lá nos verbos que operam fenômeno, né? Nos verbos que indicam fenômeno, desculpa, a gente vai ver que não necessariamente vai ter um sujeito, tá? Mas quando a gente não tiver na ordem direta essa frase, essa sentença, essa oração, tentem sempre localizar quem é o verbo. A partir do verbo eu consigo identificar quem é o sujeito desse verbo, tá? Mas normalmente ele vem à frente, o sujeito à frente do verbo, então a gente tem aqui o sujeito, todos os melhores vizinhos. Eu tenho 4 palavras nesse sujeito, todos os melhores vizinhos. 4 palavras. Qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante é vizinhos, porque se eu tirar todo o resto, eu posso dizer vizinhos fizeram uma grande festa. É uma informação relevante, que pode me ajudar a compreender melhor se eu escrever todos os melhores? Sim, sim. Mas ela é essencial? Não, ela não é essencial, não vou eu posso retirar e deixar só vizinhos, tá. Então ele é a palavra mais importante, aonde se concentra o significado da informação que você quer passar. Se eu tiver mais de um núcleo, tá, nesse caso eu vou ter um sujeito composto. Por exemplo, os 2 homens e as 3 mulheres sofreram um acidente. Então agora eu tenho homens e mulheres que são os núcleos, perdão, do meu sujeito, tá? Eu estou trabalhando aqui sempre com uh, ordem direta, tá? A ordem direta. Sujeito, verbo e objeto. Nós temos o chamado sujeito oculto, ou sujeito elíptico, né? Que é aquele sujeito que não aparece. No entanto, eu consigo compreender e identificar exatamente quem é este sujeito. Então, assim, para a gramática tradicional, eu só vou ter sujeito oculto se as pessoas do verbo forem eu, tu, nós e vós, tá? Quando eu digo fizemos muita festa ontem, fizemos, quem é o sujeito de fizemos? O verbo está conjugado em que pessoa? Nós. Então é oculto, porque, repito, para a gramática tradicional, as pessoas que compõem sujeito oculto são as pessoas eu, tu, nós e vós. Se, por um acaso, o sujeito desta pessoa, o sujeito, perdão, deste verbo, né, essa pessoa for ele ou eles, aí já não é mais sujeito oculto, a gramática tradicional entende que você está fazendo a indeterminação do sujeito. Roubaram a joalheria. Quem roubou? Eles. Eles quem? Aí você pode pensar da seguinte forma. Thaisa, vamos lá. Uma dúvida. Beleza. Quem é nós? Quando eu digo, sujeito oculto, porque eu sei quem é o sujeito, e eu digo, fizemos muita festa ontem, eu sei que a gramática coloca como sujeito oculto, mas quem é nós? Pois é, não sei. Não parece ser indeterminado? Parece. Mas, como eu disse para vocês, eu já deveria ter adiantado, né,
que a gramática, não sei se eu já adiantei em outra aula, mas a gramática tradicional, ela tem muitas, eh, complicações de ordem analítica, né, de ordem classificatória. Então, apesar de sim, eu concordo com vocês, o nós pode ser um indeterminado, eu não sei quem é o nós. Quem é o nós? Nós quem? Né. Quando eu digo: "Eles roubaram a joalheria", eu não sei quem são eles, porque quem saberia quem somos nós, né. Mas vamos tentar colocar aqui o que que a gramática tradicional nos impõe, nos prescreve, tá. Então ela considera, por isso que eu fiz essa diferenciação nas pessoas, para tentar ficar um pouco mais claro, tá. Tentar não complicar tanto. Mas essas dúvidas, elas podem ecoar na mente de vocês, e é completamente normal, porque a gramática estabelece coisas, mas ela não está certa em todas elas, tá. Esse é um caso, como eu disse, o sujeito lá colocado como termo essencial é outro caso, né. Voltando aqui para o sujeito indeterminado, existe uma outra possibilidade de se indeterminar o sujeito, que é utilizando a partícula "se" com verbos transitivos indiretos. Nós tivemos uma aula, sobre, acho que foi sobre a regência, gente, que eu comentei essa questão da transitividade verbal. Mas nós vamos ver aqui rapidamente, novamente, né. Então, assim, quando a gente coloca a partícula "se", junto de verbos transitivos indiretos, a gramática considera que a gente faz a indeterminação do sujeito, ou seja, na frase "precisa-se de manicures", eu tenho um sujeito indeterminado. Muito bem, quando é que é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Quando eu tenho algumas situações, eu esclareci 3, né, acentuei aí, dei relevância a 3, que são o verbo haver no sentido de existir, tá? Quando eu digo havia muitas pessoas na festa, a gramática considera que essa é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Nesse caso, tem um chamado verbo impessoal. Nós vimos na aula sobre verbos o que são verbos impessoais, mas de maneira geral são verbos que não têm pessoa, não têm sujeito. Por isso não fazem a concordância. Tão aclamada concordância verbal, que já estou preparando uma aula para vocês sobre ela também, tá? Aí nós temos o fazer, o ser e o estar indicando o tempo, tá? Também formam orações sem sujeito e verbos que indicam fenômeno da natureza, como chover, trovejar, enfim. Lembrando que esses verbos que indicam fenômeno da natureza, quando eles estão realmente aplicados com o sentido de fenômeno da natureza, eles emergem um sujeito inexistente, né? Mostram aí na sua estrutura não tem um sujeito, é uma oração sem sujeito. Agora sim, se eu digo, por exemplo, choveu arroz na festa de casamento. Nesse caso, eu já não tenho uma oração sem sujeito, porque ele não está aplicado com o sentido de fenômeno da natureza. O que que choveu? Arroz. Arroz choveu na festa de casamento. Então aí eu já tenho o sujeito específico, né, e determinado, que é a palavra choveu. Perdão, arroz, mas que coisa. Arroz. Arroz, que é o sujeito do chover. Nesse caso específico, como eu disse, não é fenômeno da natureza, tá? Bem, gente, eu tinha parado aqui um pouquinho, eu fiz um break rapidamente para fazer um slide que eu achei que estivesse pronto, feito na apresentação, mas não estava. E eu vou apresentar aqui para vocês. Eles não são propriamente um tipo de sujeito, uma classificação, né, que a gramática tradicional coloca, mas é digamos assim, são formas que ela não curte muito, ela não gosta, diz que está errado, tá? O primeiro seria o sujeito preposicionado. Para a gramática tradicional, não tem um problema de você colocar uma preposição na frente de um sujeito. O problema para ela consiste em você juntar essa preposição com
parte do sujeito, ou com a primeira palavra que vem do sujeito. Normalmente, essa primeira palavra ou é um artigo ou é um pronome, tá? Normalmente, tá? Eu trago esses 2 exemplos aqui para vocês. Aí vocês vão ver esse exemplo que tá taxado, né, tem um tracinho no meio dele, seria a forma que a gramática tradicional entende que é a forma errada, que você não pode usar. Mas essas formas são muito comuns, sobretudo na fala. A gente fala assim e a gente traspassa isso para a escrita, tá? Leva isso para a escrita. Por exemplo, é tempo do Congresso votar a emenda. Ela diz que não, você deveria falar, é tempo de o Congresso votar a emenda, tá? Então percebam que aqui, ó, eu não posso preposicionar o sujeito. É isso que seria preposicionar o sujeito. Misturar, juntar a preposição com o determinante que vem, que faz parte do sujeito, tá? Ou mesmo com o próprio sujeito, como a gente vai ver no caso do penúltimo exemplo, tá? Apesar das relações entre os países estarem cortadas, tarará, tarará, não, nada de apesar de as relações. É o que a gramática tradicional coloca. Aqui outro exemplo, não vejo mal no governo, não vejo mal em o governo proceder assim, tá? Aí aqui eu trago exemplos com pronomes. No caso do pronome pessoal, normalmente ele já é o sujeito, ele não é um determinante, ele não está acompanhando, é isso que eu quero dizer, ele já é o próprio sujeito. Por exemplo, já é hora dele parar com isso, né? Aí ela diz, não, já é hora de ele parar com isso. Aí a gente tem o sujeito mesmo, especificamente. No caso aqui do pronome demonstrativo, tá? A gente já vai, olha, já é hora dessa menina estudar. Então aqui a gente tem novamente a junção da preposição com o determinante, que está acompanhando o sujeito. O sujeito, o núcleo mesmo, é menina. Tá? Isso a gente chama de sujeito preposicionado. Nós temos também o sujeito pleonástico, que seria a redundância. Né? Por que redundância? Porque eu vou ter a repetição do sujeito, não com a mesma palavra, tá? Com palavras diferentes, mas a gramática não curte, a gramática tradicional diz que está errado, tá? E a gente fala muito assim, muito mesmo. Por exemplo, o João, ele foi sozinho buscar a mamãe, né? Outro exemplo, a Maria, ela disse que não faria isso de novo. Então vejam, a gente tem duplicada a estrutura de sujeito. Uma em uma forma nominal, né? A gente tem o nome da pessoa, e a outra em uma forma pronominal. Isso é muito, muito, muito comum, mas a gramática diz que está errado.